pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Daniele e a aula de hoje é sobre os poliedros de Platão e a relação de Euler. Vamos lá? Bem, a primeira coisa que nós devemos saber é que os pitagóricos, nos anos 500 a.C., provavelmente descobriram 3 dos 5 poliedros de Platão, que são regulares e fizeram deles uma parte importante do estudo da geometria. Aqui já estou apresentando 2 poliedros. A segunda coisa que nós devemos saber também é que os gregos acreditavam que os sólidos correspondiam aos elementos do universo. Então, por exemplo, aqui o cubo, ele representava a Terra. Já o tetraedro, ele representava o fogo. O dodecaedro, o cosmos, ou universo, o icosaedro, a água, e o octaedro, o ar. Pouco depois dos pitagóricos, Platão e seus seguidores estudaram esses sólidos de tal intensidade que eles se tornaram conhecidos como os poliedros de Platão. Então, aí nessa situação, nós temos os poliedros que começaram a ser estudados pelos pitagóricos e continuaram os estudos por Platão e seus seguidores. Mas como ele foi, digamos, o mais conhecido, que estudou com maior intensidade, apesar dos pitagóricos ter descoberto 3, os cinco sólidos ficaram nomeados como os sólidos de Platão. Apenas 5 formas tridimensionais com todas as arestas e ângulos e faces iguais, que são justamente os poliedros de Platão. Os poliedros regulares, os sólidos platônicos, que são esses que vocês estão vendo e que já viram anteriormente, são justamente essas 5 formas tridimensionais. E os gregos antigos interessavam-se bastante por formas geométricas. Então, a geometria foi bastante estudada pelos gregos. Acreditavam-se que estes podiam ser usados para explicar o universo, como ele foi constituído. Por isso que ele relacionava justamente aos elementos da natureza. Então, eles acreditavam que tudo na Terra era composto a partir dos 4 elementos: terra, fogo, ar e água. E o quinto sólido seria justamente o universo. Então, esses seriam os sólidos. Agora, o que seria um poliedro convexo, um poliedro regular? Bom, um poliedro é convexo e regular se somente se são obedecidas as seguintes condições. As faces, todas são polígonos regulares, congruentes entre si, ou seja, são polígonos que têm os lados iguais. Todos os seus ângulos são congruentes entre si e todas as faces têm o mesmo número de arestas. Os ângulos também, poliedros, têm o mesmo número de arestas. E vale a relação de Euler. Então, o que seria a relação de Euler, né? Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre Euler. Ele é considerado um dos mais proeminentes matemáticos do século XVIII e também é considerado um dos grandes matemáticos de todos os tempos, assim como Newton, Arquimedes ou Gauss. Bom, ele falou sobre uma relação em que vale justamente uma relação entre arestas, vértices, número de faces, números de lado de cada face e as faces. Então, esses são os elementos que nós devemos verificar quando formos estudar uma situação que envolva poliedros, tá certo? Então, o A vou chamar de arestas, V de vértice, N de F o número de faces, NL o número de lados e F seria as faces. Agora, a gente vai ver justamente qual seria a relação de Euler. A relação de Euler, ela fala justamente entre os vértices, arestas e faces e diz que se eu pegar os vértices e subtrair do número de arestas e somar com o número de faces, sempre esse resultado vai ser igual a 2. Então, se essa relação vale, esse é um poliedro convexo regular. Já para vocês saberem o número de arestas, vocês vão pegar o número de faces, multiplicar pelo número de lados que cada face tem e dividir por 2. Por que vocês vão dividir por 2? Porque as arestas, elas sempre são ponto de encontro entre duas faces. Por exemplo, veja aqui, ó, aqui é uma face, aqui é outra e a aresta está aqui no meio. Como ela está sendo ponto de encontro entre duas faces,
Quando eu pegar o número de faces e multiplicar pelo número de lados, eu vou contabilizar essas arestas 2 vezes. Então, por isso que é importante que você sempre divida por 2. Tudo bem? Então, essa é a relação de Euler e do que se trata justamente a relação sobre os poliedros, tá bom? Bom, agora eu vou resolver a questão do Enem 2016. Essa questão, ela fala sobre os sólidos de Platão e a relação de Euler. Vamos lá? Os sólidos de Platão são poliedros convexos cujas faces são todas congruentes a um único polígono regular. Todos os vértices têm o mesmo número de arestas incidentes. Então, os vértices vão ser igual ao número de arestas em cada aresta, que é compartilhada por 2 faces. Elas são importantes, por exemplo, na classificação das formas de cristais, minerais e no desenvolvimento de diversos objetos, como todo poliedro convexo. O poliedro de Platão, ou os sólidos de Platão, respeitam a relação de Euler. Vértice menos arestas mais faces igual a 2, em que os vértices, as arestas e as faces são os números de vértices, o número de arestas e o número de faces do poliedro, respectivamente. Em um cristal cuja forma é de um poliedro de Platão, de faces triangulares, qual a relação entre o número de faces e o número de vértices? Então, olha só. Primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quantas arestas esse poliedro tem. Lembra que eu falei a vocês? Arestas vai ser igual ao número de faces vezes o número de lados que essas faces têm. Tudo isso dividido por 2. Então, as arestas vão ser, as faces, eu não sei. Mas eu sei que cada face tem 3 lados, já que são faces triangulares, dividido por 2. Então, eu sei que arestas vai ser 3F sobre 2. Aí, eu vou para a relação de Euler, vértices menos arestas, que é 3F sobre 2, mais as faces, tudo isso vai ser igual a 2. Bom, como aqui tem uma fração, nós precisamos calcular o MMC, né? Então, vamos calcular o MMC para simplificar essa expressão. O MMC aqui vai ser 2. Então, eu vou escrever aqui o 2 no denominador de todas as frações. Então, vamos lá. 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes V, 2V. 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 3, 3F. 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes F, 2F. E 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 2, 4. Como aqui a gente tem uma equação com o mesmo denominador, eu posso simplesmente simplificar esse denominador. Vamos tentar reduzir mais um pouquinho essa expressão. Então, nós vamos ter aqui, puxa a setinha, 2V, menos 3F mais 2F vai dar, menos F. Tudo isso vai ser igual a 4. Então, qual das alternativas se encaixa justamente nessa relação? Vai ser a letra C. Tudo bem? Então, pessoal, essa é uma questão que relaciona justamente os sólidos de Platão e a relação de Euler. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!